Prontinho, pode iniciar. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí, nessa noite de quinta-feira, né? Pelo menos deu uma amenizada naquele calorão, pelo menos para a nossa região aqui. Mas espero que todos aí estejam bem. E olha o quanto tempo passa rápido, né? Já estamos aí no nosso segundo encontro da nossa disciplina aí de farmacologia, né? Hoje temos muito assunto. Então, a gente vai aí dar uma pincelada em cada um dos assuntos aí previstos aí para a gente. E eu quero aquela participação fantástica que vocês fizeram na primeira aula, né? O auge da nossa aula foram todas as participações, as perguntas, né? O compartilhar as experiências. Foi o fantástico da nossa aula 1, e eu quero que a gente consiga repetir isso nessa aula 2. Combinado? Primeiro acordo nosso? Sim, Sim ou não? Bate aqui. Isso, então bate sim. aqui que vale muito. Obrigado, Ellen. Então, o que está previsto para a gente poder ver hoje? Né? Como técnicos de enfermagem, né? Como que você leva o medicamento até o paciente? Então, o primeiro passo, a gente tem que ver como ele chega para mim, como profissional, e como eu vou administrar ele ao paciente, para que o paciente, né, tenha o contato com o fármaco ali dentro do seu processo, para ele seguir o LADME, né? A fase farmacocinética e a fase farmacodinâmica que a gente viu na nossa primeira aula. Então, o primeiro passo é, lá no posto de enfermagem, lá na UPA, numa clínica, onde que vocês estiverem trabalhando, vocês irão receber um medicamento comercial, né? E como que esse medicamento chega para você? E como que você vai administrar e cuidar do seu paciente, né? Fazendo aí a via de administração desse medicamento. Então, o primeiro passo que nós vamos percorrer aí. Olha a interface profissional com vocês aí da área da enfermagem, né? Extremamente importante. Outra coisa, ninguém gosta daquela clássica via de administração 6 em 6 horas, porque aí você precisa acordar de madrugada. Quem consegue acordar de madrugada para fazer a administração de medicamento, a mãe, né? As mães, para poder cuidar dos seus filhos, conseguem. Mas quando depende da gente, depois de adulto, eu vou burlar esse da madrugada. Verdade ou mentira? Né? Então, há o desenvolvimento de sistemas de liberação de medicamentos exatamente para poder dar essa obediência posológica ao paciente. Então, olha, quando é 12 em 12 horas, fantástico, você toma um de manhã e um à noite antes de dormir. Se for de 24 em 24 horas, melhor ainda, só tomo um de manhã ou só um à noite, né? Então, quando eu reduzo uma das vias, né, ou uma das posologias, a gente vai ter aqui os sistemas de liberação de medicamentos. Então, nós vamos pontuar essas possíveis sistemas de liberação que a gente tem, ok? Nós vamos ali mostrar o exemplo e citar cada um deles. Outro detalhe, né? Existe aí, comercialmente falando, medicamento genérico, medicamento similar e medicamento referência. E dentro de um posto de enfermagem, dentro de um hospital, dentro de uma UPA, uma unidade de saúde, ou que seja a própria farmácia, pode ser dispensado e chegar para a área da enfermagem administrar qualquer um deles. Ou, quando o paciente vai para nível ambulatorial,
Um desses ele vai buscar na farmácia pública, na farmácia municipal ou na farmácia comercial. E aí a gente precisa, como profissional da área da saúde, mostrar que os três, independente de seja referência ou similar, têm qualidade terapêutica, né? E a grande vantagem, muitas das vezes, o similar e o genérico, eu ainda vou ter menor custo. Então, independente de onde a gente for utilizar, beleza? Mas como profissional da área da saúde, ter a consciência, e nós vamos mostrar isso daqui, os testes que eles passam, o similar e o genérico, para comprovar que ele tem a mesma qualidade terapêutica e segurança toxicológica que o medicamento referência, né? Então, a gente vai ver aí essa diferença dos medicamentos. Outra questão, os medicamentos vêm com tarjas, né? Eles vêm aí com tarjas. Tem a tarja vermelha, que tem duas condições de ter a tarja vermelha, tem a tarja preta e tem aqueles que não vêm com tarja, vêm sem tarja, né? Então, nós vamos ver isso daí. Por que os medicamentos vêm com tarja? Ainda tem o amarelo, né? A tarja amarela. Né? Por que eles vêm com tarja? Já é para trazer uma informação importante se existe risco de dependência, se existe maior risco de efeitos adversos, né? E se existe risco de resistência microbiológica, bacteriana, fúngica. Então, eles já vêm com essa indicação de tarja, exatamente com esse preceito. E aí, aliado à tarja, vem a questão da necessidade da prescrição médica. Então, a tarja já vai indicar qual o tipo de receita, qual o tipo de prescrição precisa estar ali para poder passar por esse princípio. E os tipos de infusão, né? Vocês indo para o mercado de trabalho, nos assistindo, né, lá como técnicos de enfermagem, o que vai precisar? Saber como administrar esse medicamento, qual tipo de infusão, lenta, rápida, em bolos. Então, tenho a técnica, o tipo de técnica para poder fazer aí esse tipo de infusão. E como dever de casa, vocês vão ver que vai ficar aí para vocês assistirem um pequeno vídeo, porque pode ser que não dê tempo de falarmos na nossa aula sobre a definição e a importância das interações medicamentosas. Medicamento, medicamento e medicamento, alimento. Podem algumas fazer sinergismo, aumentar a potência, a atividade terapêutica, pode algumas inativarem a eficiência terapêutica. Então, se não der tempo de falarmos aqui o item 6, interações, ele vai ficar aí, já tinha deixado, está aí no slide para vocês, já a indicação de um pequeno vídeo para trazer essas aplicações aí para a gente. Finalizou a nossa aula, nossa videoaula, nosso momento síncrono. Você já estudou a sua trilha pela apostila, já fez os exercícios. Volte aqui nesse slide 3. Se você responder positivamente todas essas observações, significa que está apto nesse módulo 2 nosso, que a gente está aqui. Então, saber os princípios da intercambiabilidade entre o medicamento referência, genérico e similar. Saber as diferenças e as orientações das tarjas dos medicamentos. Reconhecer as formas farmacêuticas e as vias de administração dos fármacos, né? Relacionar os tipos de infusão de medicamentos, né? E saber a importância
de uma interação medicamentosa, seja medicamento-medicamento ou medicamento-alimento. Então, se no final desse nosso módulo 2, assistir a aula, fazer a trilha, fazer os exercícios, responder positivamente essas observações, significa que estamos aptos a ir para o nosso módulo 3. Combinado? Combinado aí? Olha, nossa agenda extremamente cheia nessa aula de hoje. Beleza, Marina? Então, nós vamos começar aqui. Os slides têm muito texto, como material de estudo para vocês. Então, pode ser que, às vezes, eu vou pincelar na minha fala várias descrições de vários slides ao mesmo tempo. Mas aí vocês conseguem aliar depois a minha fala com o estudo de vocês lendo os slides. Primeira coisa. Quem aí sabe fazer bolo? Quem aí sabe fazer bolo? Pode ser de farinha de trigo, pode ser de fubá, não tem problema. Pode ser de milho. Eu sei. Então, fala para mim uma fórmula que você usa para fazer o bolo. Os ingredientes, né? Isso, fórmula, os ingredientes. Show de bola. Fala aí para mim, Ellen, o que você usa para fazer o bolo? Então, fubá, leite, açúcar, leite, ovo, açúcar. pó E ralhado. você tem a quantidade de cada um, não tem? Sim, Por exemplo, um copo de fubá, um copo de leite, 2 ovos. sim, Não é isso ou não? Uma pitada ali, ó, de fermento em pó. Não é mais ou menos isso? sim, mais ou menos isso. Show de bola. Então, isso, pessoal, é o que a gente chama a fórmula do bolo. Que tipo de forma você usa para assar o seu bolo? Uma forma redonda ou uma forma quadrada? Ou retangular? Uma forma quadrada. Uma forma quadrada. Então, a fórmula, depois que você preparou, você vai servir o bolo na forma quadrada. Isso, pessoal, é a mesma coisa que a gente precisa levar aqui. Ó, vou até colocar no chat. Qual a diferença entre fórmula farmacêutica e forma farmacêutica? Olha só, se eu vou preparar, por exemplo, um comprimido de dipirona, eu tenho a fórmula dela. Tantos miligramas de dipirona para um comprimido, 500 miligramas, estearato de magnésio, conservante, lubrificante, e cada um com a sua concentração, com a sua quantidade. Isso não é a fórmula do meu medicamento? Os componentes, olha como a Ellen nos ajudou. Os componentes com a sua quantidade. Isso não é a fórmula? Eu posso ter a fórmula unitária e depois eu multiplico para a quantidade de comprimidos que eu quero produzir, de cápsulas que eu quero produzir, de xaropes que eu quero produzir, de cremes, de pomadas que eu quero. Mas eu tenho ali a fórmula, os constituintes, quem são os componentes e a sua quantidade. Isso é a minha fórmula. A partir do momento que a minha fórmula, eu fui produzir ela através de um comprimido, através de uma cápsula, através de uma solução ou xarope, de uma suspensão, creme, pomada, isso não é a forma farmacêutica? Como eu compro, como que eu recebo no meu ponto de trabalho para fazer a administração ao paciente? Não é a forma comprimido, não é a forma cápsula, não é a forma injetável. Fez sentido ou não diferença entre fórmula e forma farmacêutica? Dúvidas? Sim. Não. Fez sentido.
Beleza. Então, ó, a minha forma farmacêutica, ela pode ser sólida, comprimido, cápsula, pó para suspensão, né? Pó, literalmente, igual aquele pó antisséptico que usa, por exemplo, para o chulé, né? Está na forma sólida. Ela pode ser na forma líquida. Eu vou comprar ali o meu frasquinho, que vai estar com um xarope, ou com uma solução líquida, ou com uma suspensão, mas ela está líquida. E essa minha líquida, ela pode ser para uso oral, por exemplo, ou para uso parenteral, que é os injetáveis. Forma parenteral é a mesma coisa de falar os injetáveis, em todas as suas vias, subcutânea, dérmica, intramuscular, endovenosa ou intravenosa, é as vias parenterais. Semissólidas, temos aí o gel, o creme, a pomada, a loção, nos ajudam aí como forma semissólidas. Então, a forma é como eu recebo o medicamento. A fórmula foram os constituintes, a composição com o seu percentual de cada item para eu construir aquela forma farmacêutica. Até aqui, dúvidas? Não. Beleza. Então, me dá um exemplo aí de uma fórmula e de uma forma farmacêutica. Tem o antibiótico que é em pó, ele é de forma sólida. Não, de forma, normalmente a gente dilui ele no líquido, né? E a gente faz ele normalmente oral. Então, a forma seria o oral? Exatamente. A forma é o pó para suspensão. Você compra ele em pó e, antes de administrar, coloca o diluente para suspender aquele pó. Então, a gente fala que a forma farmacêutica dele ali, ó, olha o rótulo dele, pó para suspensão. Fez sentido? Sim. Beleza, né? E aí, pessoal, como profissionais da área da enfermagem, chega a forma farmacêutica e a gente precisa administrar ao paciente. Então, a forma como eu vou agora administrar, eu chamo de via de administração dos meus fármacos. A via de administração do meu medicamento. Então, olha só, pode ser sublingual. Quem de vocês aí for trabalhar, por exemplo, num pronto atendimento, numa emergência, chegou lá alguém com hipertensão, é melhor já colocar direto o comprimido debaixo da língua. É uma área extremamente vascularizada e que tem grande absorção. Então, eu posso utilizar a via de administração sublingual. Faz sentido ou não? Sim. Sim. E olha só, eu já vou puxar o spoiler aqui, ó. Essa via sublingual, ela evita o que a gente chama efeito de primeira passagem. Olha só o que é o efeito de primeira passagem. Se eu tomar o comprimido via oral, deglutir, beleza? Ou fazer enteral, né? Por exemplo, está com sonda enteral. Administrou o medicamento pela sonda, né? Então, a via oral, e também chamada via enteral, que é a via pelo trato gastrointestinal, tudo que cai no meu estômago e no meu intestino não vai ser absorvido pelas vias mesentéricas e não pode primeiro passar pelo fígado antes de cair na corrente sanguínea? Pode. Princípio da anatomia e da fisiologia. Não é isso ou não? E quando cai pelo fígado, pode começar a biotransformação, o metabolismo. Então, esse
metabolismo inicial, antes de cair na corrente sanguínea, eu chamo de efeito de primeira passagem. E esse efeito de primeira passagem, ele pode ser, um primeiro momento, já inativar uma parte do meu fármaco, absorvi 500 miligramas. No efeito de primeira passagem, já cai para 200, já cai para 150, porque parte dele já pode ser degradado. É o efeito de inativação. O efeito de primeira passagem gerando a inativação. Ou então, o que ele pode fazer no efeito de primeira passagem? Ativar. Gerar um metabólito que é mais ativo do que a substância inicial. É o que acontece com o maleato de enalapril. Ele é um profármaco. Então, o maleato de enalapril, ele é melhor absorvido. Mas no efeito de primeira passagem, eu tenho que tirar o maleato e deixar só o enalapril. Então, ali eu estou ativando, deixando liberado a minha substância ativa. Então, é o meu efeito ou biotransformação de ativação. E eu já vou abrir um parênteses aqui agora. Qual é a substância química que está aí na mídia no nosso momento? Qual é a substância ativa que está aí no momento na mídia? É de emagrecer, não é? Quem? É de emagrecer, não é? Aqueles monjoro, não sei como é que fala. Ah, tem eles também. Bacana. Mas tem uma substância causando muito dano aí e mortes. Qual que é? Eu joguei aí no chat, dei spoiler. Metanol. 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 Beleza? Metanol. Então, nós precisamos aqui, ó, como profissionais da área da saúde, entender por que o metanol causa esse dano. E é por causa do efeito de primeira passagem. Ele é usado via oral nesse sentido, né, através das bebidas alcoólicas, e ele, no efeito de primeira passagem dele, metanol vai ser metabolizado. Estou colocando aqui no chat, pela ADH. É a enzima álcool desidrogenase. E vai formar ácido fórmico. Olha a primeira mensagem aí que eu coloquei no chat. O metanol, até escrevi errado, tá metal ali, mas é metanol. Chega, ó, ingeriu a bebida. Vai ser absorvido pelas vias mesentéricas. Cai no fígado. Então, efeito de primeira passagem. Quando o metanol cai no fígado, ele vai ser metabolizado pela enzima ADH, a álcool desidrogenase. E aí ele vai formar ácido fórmico. Ácido fórmico. Só de falar isso, a gente lembra de qual inseto? Ácido fórmico. A gente lembra de qual inseto? Formiga? Formiga. Show de bola. Formiga. Então, quando a gente é picado por uma formiga, a gente não sente aquela irritação naquele local que a formiga picou? É porque ela liberou ácido fórmico. É o ácido fórmico que feriu a sua pele ali e causou aquela irritação. Só que a vantagem, a formiga faz pequena liberação do ácido fórmico aqui, mas é o ácido liberado aí na picada da formiga. E como o próprio nome dele está dizendo, ele é ácido. Então ele tem baixo pH. Baixíssimo pH.
Então, o pH ácido aqui, ó, é que causou aquela lesão na sua pele quando a formiga te picou. E ela liberou o ácido fórmico. Só que agora o que acontece? Eu utilizei ácido metanol por via oral e o ácido fórmico agora caiu na minha corrente sanguínea depois do metabolismo do fígado. Então ele não está pequena quantidade na minha pele, como uma simples picada de formiga. Eu tenho uma quantidade tóxica que está circulando agora por todo o meu corpo. E aí o que acontece? O ácido fórmico, primeira consequência, cegueira, irreversível. Por que que o ácido fórmico causa cegueira irreversível? Porque ele desnatura as proteínas do meu nervo óptico, tanto da porção do olho, quanto da porção do meu neuro, dentro do meu sistema nervoso. Né? O nervo óptico tem uma porção óptica e tem uma porção dentro do sistema nervoso. Então, ele desnatura as proteínas do nervo óptico. E desnaturando as proteínas do nervo óptico, ele vai causar a cegueira irreversível. Olha o irreversível. Segundo passo, neurotoxicidade. Ele atravessa a barreira hematoencefálica e chega no tecido do sistema nervoso central, desnaturando várias células do tecido, matando várias células do nosso sistema nervoso. E isso gera coma e isso pode levar à morte. Uma grave neurotoxicidade. Terceira consequência, acidose metabólica. Acidose metabólica. O nosso sangue, ele tem um pH entre 7,2 e 7,4. E ele é protegido com um sistema tampão. Então, exemplo, chupei uma laranja. Vou absorver uma pequena quantidade de ácido cítrico. Vai cair na minha corrente sanguínea. Só que essa pequena quantidade de ácido cítrico é neutralizada pelo tampão. Então, o tampão sanguíneo, carbonato, fosfato, tem o objetivo e a finalidade de proteger a variação brusca do pH. Só que o que acontece quando o ácido fórmico, olha, o próprio nome está dizendo, ele é extremamente ácido, estoura a capacidade tamponante. E aí eu vou diminuir o pH do meu sangue. Então eu estou tendo um sério problema de acidose metabólica. Vai desnaturar, precipitar, formar cristais com as proteínas que circulam no meu sangue. Isso também sobrecarrega o rim, que vai tentar filtrar isso tudo e não consegue. Então, a acidose metabólica também pode levar a coma, também pode levar à morte, né? Pela precipitação das proteínas plasmáticas e por insuficiência renal aguda. Daí veio toda a toxicidade relacionada ao metanol, de um efeito de primeira passagem, onde que o metabólito produzido, que é o ácido fórmico, é mais tóxico do que a substância inicial, que é o metanol. Daí vem o tratamento. O etanol, o álcool, ele também é metabolizado pela ADH, a álcool desidrogenase. Então, o antídoto
que é aquele que está chegando, que o Brasil está importando, formazepam, beleza? Ele inibe a ADH. Se eu inibir a ADH, não vou transformar o metanol em ácido fórmico. Então, eu estou deixando uma substância menos tóxica, não é que não tenha toxicidade, do que o ácido fórmico quando ele é transformado, que é mais tóxico. Ok? E aí eu vou dar um tempo para o meu corpo eliminar o metanol via urina. Mas eu estou deixando o metanol não ser transformado em ácido fórmico. Até esse antídoto chegar, qual é o tratamento, então? Administrar etanol. Porque o álcool etílico etanol também é metabolizado pela ADH. E a ADH tem maior afinidade ao álcool do que o metanol. Então, eu vou usar o álcool farmacêutico ou o etanol, né? A pessoa ali internada, numa dose que vai aí vocês avaliando os sinais vitais do paciente, né? Mas eu quero que a ADH metabolize o etanol e deixa o metanol sem ser metabolizado para ácido fórmico. Então, a pessoa vai ter um pequeno sintoma de ressaca ali, mas não vai formar o ácido fórmico, que é tóxico ali como metabólito do metanol. É importantíssimo, pessoal, né? Eu trouxe esse adendo à nossa disciplina aqui, exatamente porque somos profissionais da área da saúde e é o momento que a nossa saúde está vivendo em cuidar, em analisar, em investigar casos de pessoas que utilizaram bebidas adulteradas aí com o metanol. Dúvidas até aqui? Vocês agora já conseguem explicar para outras pessoas por que o metanol é tóxico? Conseguem entender como profissionais da área da saúde, técnicos de enfermagem, que quem chega lá com a possível intoxicação, os cuidados em avaliar os sinais vitais por causa da grave intoxicação? Sim. Bacana, pessoal. Show de bola, né? Então, olha, a sublingual não tem o efeito de primeira passagem, porque cai aqui na corrente sanguínea embaixo da língua e já cai direto na minha corrente sanguínea, sem passar pelo fígado inicialmente, né? A retal tem efeito de primeira passagem. Intramuscular, intravenosa, é direto, ó, intravenosa ou endovenosa, é direto na veia. Também não vai ter. Intramuscular, dentro do músculo, né? Também supervascularizado, também já vai cair direto na corrente sanguínea, né? Então, onde que eu tenho o efeito de primeira passagem? A via oral, a deglutição oral, e a via enteral como um todo, quando cai no meu trato gastrointestinal, mesmo que eu esteja com uma sonda enteral. Vai cair ali no estômago e vai ter o efeito de primeira passagem. Até aqui, dúvidas? Professor, me tira uma dúvida. Se eu souber, sim. Se eu não souber, a gente pesquisa. A medicação oral, ela é absorvida e aí ela pode ser tanto ativada quanto a gente pode perder ali, teoricamente, 50% da medicação, certo? Sim. Por isso a medicação Tá, então... ela já é feita prevendo esse princípio, quando tem a desativação. Por isso que, às vezes, a dosagem é 750, mas sabe que o pico de absorção vai dar 500, no máximo. Era essa minha dúvida. Obrigada. Show de bola. Então, olha, ó,
Forma farmacêutica: pós e granulados. O eno, que é um pó efervescente, tênis-pé, que é um pó para uso, né, sem ser efervescente, pó para suspensão, aquele exemplo que a Marina falou, eu compro antibiótico, mas eu tenho que a água para fazer a suspensão e utilizar. Posso ter aí, ó, o comprimido e a cápsula. Por serem sólidos e de fácil uso, não invasivo, são as formas farmacêuticas de maior aceitação pelo público ambulatorial, né? Por não ser invasivo. Ninguém gosta muito de tomar injeção todo dia. Então, quando pode tomar um simples comprimidinho, é mais obediente à posologia e à obediência dele, né, ao tratamento. E aqui a gente precisa, como profissional de área da saúde, também complementar um outro dado, ok? Comprimidos revestidos têm a orientação da Anvisa que nunca devem ser partidos. É comum a gente pegar uma prescrição médica, tá lá, meio comprimido, né? Ou seja, partir o comprimido, ok? Não existe uma legislação específica em relação ao particionamento de comprimidos, mas existe a recomendação da Anvisa. Como muitos de nós não conhecem qual é o tipo de revestimento que está ali, se ele é gastroprotetor, intestino protetor, a recomendação é: nunca parta comprimido revestido. Os demais, com a orientação do farmacêutico e com a orientação do médico, tendo essa segurança, pode ser partido, né, dentro desse princípio e o acompanhamento terapêutico. Beleza? Mas a recomendação é: comprimidos revestidos, nem sempre todo mundo sabe qual é o tipo de revestimento que está ali e a finalidade dele. Então, não deve fazer o particionamento de comprimidos. Ok? Então, eu tenho o comprimido simples, que não tem revestimento, e tenho o comprimido que recebe uma camada de polímero, que eu chamo comprimido revestido. Professor? E existe um núcleo de comprimido que recebe um revestimento de açúcar. Então, quando ele recebe o revestimento de açúcar, eu chamo ele de drágia. Ellen, Professor, pode perguntar. Quando você fala comprimido revestido, é aquele que a gente pode tirar, uma cápsulazinha que é uma grudada na outra? Não, isso é cápsula, isso não é comprimido. Tá. Comprimido revestido é esse que está aqui na minha imagem, ó, laranjadinho. Ele era branquinho, igual esse daqui de cima. E eu coloquei ele uma camada de polímero revestindo, para proteger ele da luz, que às vezes o ativo é fotossensível, para proteger ele da umidade, porque às vezes ele absorve muita umidade e degrada rápido. Então, eu dei uma camada de um polímero nele para proteger ele. Tá. Certo ou errado? Certo. E outra coisa, quando para você ele fala... revestir a acidez do estômago e desintegrar só no intestino. Aí eu falo que é o revestimento gastroprotetor. Entendi. E quando fala cápsula, qual que é a finalidade daquele plásticozinho que reveste o pozinho que fica dentro? Beleza, porque às vezes o pó não consegue ter adesão para fazer o comprimido. Às vezes, beleza, a cápsula é para proteger da umidade, proteger da luz. O mesmo passo. Beleza? Então, lá dentro da cápsula, geralmente, eu tenho a forma granulado. Porque, às vezes, eu não consigo compactar para fazer o comprimido. É como se fosse a fórmula e a fórmula e a fórmula e a... Ai, meu Deus do céu, esqueci. A fórmula são os componentes daquele pozinho, com a sua quantidade. E a forma, estou comercializando na forma cápsula. Entendi. Agora eu entendi. Beleza? Beleza.
E aqui existe, olha, um núcleo de comprimido que recebe um revestimento com a capa de açúcar. Quando isso acontece, eu falo que é drágia, né? Então, ó, muita gente fala, não posso dipirona, só posso neosaldina. E o princípio ativo da neosaldina é a dipirona, só que está revestida por uma capa, um revestimento de açúcar. É a única diferença. Beleza? Então, a drágia, ela pode ter o aspecto protetor e também tem muito do aspecto estético. Deixa mais bonito, né? Porque fica brilhoso esse revestimento de açúcar. Um diabético pode, um dia, tomar uma neosaldina? Pode. Não vai fazer efeito para ele nenhum. Mas se ele tomar todo dia, aí já dá problema. Ele é revestimento de açúcar. Então, quem é diabético não pode tomar drágias em uso crônico. Apenas em um dia, numa fase aguda. Não tem problema. Faz sentido ou não? Faz. Faz, sim. Bacana, pessoal. Show de bola. Olha outra necessidade nossa aqui, ó. Que a Ellen tinha aí, ó. A cápsula. A cápsula é um invólucro de gelatina, Ellen. Não é um polímero igual lá do comprimido revestido. Aqui ela é de gelatina. E eu posso ter ela de duas formas. A mais comum é a cápsula dura. É aquela que eu sei que tem o corpo, né, e a tampa. Mas existe a recomendação: nunca abra a cápsula para poder despejar ali o pozinho numa água e utilizar. Você precisa administrar a cápsula inteira, ok? Porque você não sabe, né? O leigo aqui, ó, muitas das vezes, outro objetivo, porque às vezes está em cápsula, Ellen. Por que que faz o comprimido revestido? O gosto do ativo pode ser muito amargo. E aí você protege ele para você conseguir deglutir com a cápsula ou com o revestimento, por exemplo. Faz sentido ou não? Então, se você abrir a cápsula, você não vai conseguir depois nem utilizar. Então, outro objetivo que tem para usar a cápsula ou o revestimento, mascarar sabor. Muitos fármacos não têm gosto horrível? Sim. Então, é uma forma que eu tenho de deixar mais fácil a deglutição dele, além do princípio de proteção. Então, a cápsula pode ser a cápsula dura, é essa que tem corpo e tampa. Ou ela pode ser cápsula mole, que é igual essa daqui de cima, ó. Um invólucro só. Ela não tem corpo e tampa, ela só tem um invólucro de gelatina. Então, essa daqui é mais comum em alguns polivitamínicos, ômega 3. Algumas mulheres aí, né, compram com aquela vitamina E, algumas coisas nesse sentido, para uso no cabelo, né? Aí ela fura, né, a cápsula mole aqui. Mas para medicamento, tem a recomendação que não deve ser furado e não deve retirar aquilo que está. Cada dose é uma dose terapêutica e tomada de forma íntegra. Faz sentido ou não? Sim. Consegui te responder as suas dúvidas, Ellen? Marina, também? Sim, perfeito. E os demais? Bacana. Vamos para as formas farmacêuticas líquidas. Eu posso ter a forma farmacêutica líquida para uso oral, que não precisa ser estéril, para ter a carga microbiana controlada com ausência de patogênicos. E eu posso ter a forma farmacêutica líquida, que pode ser parenteral, ou seja, injetável. E aí ela pode ser subcutânea, dérmica, intramuscular, endovenosa ou intravenosa, e assim por diante. Quando eu tenho todos os solutos
solúveis no meu meio, eu vejo uma única fase, uma mistura homogênea. Então, eu falo que é uma solução. Ok? Então, aqui eu tenho que ter o cuidado, né? Principalmente solução oral. Xarope é uma solução onde que a base é 70% de açúcar. Então, o diabético pode tomar um dia o xarope, não vai fazer problema para ele. Mas ele não pode usar o xarope de açúcar no uso crônico, porque ele está usando açúcar todo dia. Aí já dá problema. Então, existem alguns xaropes que hoje já usam um agente de viscosidade, tira o açúcar e coloca adoçante. Aí esse o diabético pode, né? Mas princípio básico, solução ou soluções é uma mistura homogênea, né? Se é mistura homogênea, eu vejo uma única fase. Todo pó está solúvel naquele meio, eu não vejo a distribuição do pó. É diferente do princípio de solução, de suspensão. O que é a suspensão? Se a gente pegar aqui o antibiótico, por exemplo, metronidazol, né? Trimetropina, né? O que está acontecendo? Ele não fica todo solúvel. Eu vejo pó ali. Então, o que acontece com a suspensão? Eu deixo ela em repouso. O pó desce. Então, se a gente for pegar uma suspensão, e olha vocês na hora de administrar a suspensão, sempre precisa agitar antes de usar. Então, a suspensão, eu tenho pó que não está solúvel no meu veículo líquido. Então, todas as vezes é obrigatório, antes de administrar uma suspensão, independente se ela é parenteral, independente se ela é oral, né? O mesmo exemplo aí que a Marina deu, ó. Eu peguei o antibiótico, estava pó, ressuspendi com o líquido e vou usar 7 dias, 10 dias. Todas as vezes antes eu tenho que agitar, porque o pó sedimentou, porque ficou em repouso um determinado tempo. Então, eu preciso administrar o pó de forma homogênea. Como que eu vou distribuir o pó novamente? Agitando antes de usar. Então, toda suspensão, vocês aí no posto de enfermagem, chegou lá uma suspensão. Só o tempo que saiu do posto até lá já sedimentou um pouco. Você precisa agitar antes de usar. Então, suspensões, sempre agitar antes de usar. Diferença de solução e suspensão. Dúvidas? Não. Beleza. Não, tudo ok. Bacana. E aí a gente tem as formas semissólidas, né? A pomada, que é uma base oleosa, né? As emulsões, a pomada eu uso para mais seco. Por exemplo, a pele mais íntegra, eu uso pomada, porque é uma base oleosa. Uma base, né, não tão oleosa são as emulsões. Se ela é mais líquida, eu chamo ela de loção. É um creme mais líquido. Eu falo que é uma loção. E se ele é mais pastoso, mais viscoso, aí eu falo que ele é o creme. Então, as emulsões. Aqui a gente tem uma dispersão óleo em água ou água em óleo, né? Fazendo aí pequenas partículas. Se é mais líquido, eu falo que é uma loção. Se é mais pastoso, eu falo que é um creme. E tem aquelas que são géis, né? Mas aí, numa base mais em termos de gel. Para feridas mais úmidas, por exemplo, a minha pele saiu e eu estou com a ferida aqui, eu vou usar cremes ou loções. Se eu tenho a pele mais íntegra,
aí a gente usa pomada. Então, para mucosas, cremes ou loções. Para regiões de maior atrito, mais íntegro, a gente usa pomadas. Professor, tem Oi. pomada e creme que é a mesma substância, né? E aí só Isso. muda a forma que eu vou aplicar, no caso, se ele está... Desculpa, me explica de novo, porque se é uma única medicação e eu tenho as duas formas de aplicar, por exemplo, Exatamente. Exemplo, fiz um leite. você tem ali uma pomada, o cetoconazol, que é um antifúngico. É uma Isso. pequena mancha na pele, é mais fácil você usar a pomada. Agora, ela está mais dispersa pela pele, ou a pele não está íntegra, mais fácil você usar a loção ou creme, que é mais fácil, inclusive, de espalhar. Fez sentido? Entendi. Fez. Beleza? Às vezes, você quer fazer num processo mais de mucosa, por exemplo, uma vaginose. É mais fácil usar o creme do que a pomada. Beleza? Entendi, obrigada. Beleza. E aí, pessoal, existem outras formas, né? Pode estar aqui no supositório, ou seja, por via retal. É extremamente vascularizado a via retal, então você consegue fazer ali a absorção também. De repente, uma pessoa está com um intenso vômito, emese, não está conseguindo fazer o uso por via oral de medicamento. De repente, vai usar o supositório. Além de alguém que pode estar com prisão de ventre e que vai utilizar ali uma substância para ação local para conseguir fazer aí o número 2. Não é verdade ou não? E existem alguns medicamentos que também podem ser administrados via vagina. Aí é o que a gente chama óvulos, né? Então, existem alguns medicamentos, a vagina também super vascularizada, que pode ser utilizado aí via vaginal. Tanto a via retal quanto a vaginal, beleza? Ajuda aí no princípio para poder ser administrado, mas elas têm efeito de primeira passagem. Até aqui, pessoal, dúvidas? Não, tudo certo. Não, professor, só fazer uma pergunta. Voltando só um pouquinho no negócio do creme, das pomadas, eu queria saber, e quando é sabonete, quando que entra? Bacana, existe também, né? Forma farmacêutica, sabonete. Beleza? Aí pode ser por um aspecto, por exemplo, sarna, né? Então, você pode usar o sabonete porque está distribuído pelo corpo todo. Pode ser alguma micose de cabelo, micose de pele. Então, você pode utilizar aí o sabonete, sim, como forma farmacêutica que tem um ativo para aquela finalidade. Entendi, Consegui te obrigada. responder? Sim, obrigada. Em relação às vias parenterais, beleza? Então, ó, temos aí a via intramuscular. Então, ela tem uma agulha maior, com maior grau de profundidade, e que tem que ser inserida em 90 graus. É uma via que causa um certo desconforto, porque você está passando por vários tecidos ao mesmo tempo, né? Então, ela é muito utilizada em alguns casos. A intravenosa ou endovenosa, você tem a biodisponibilidade 100%. Aqui você não tem a perda igual tem no efeito de primeira passagem, porque você já está inserindo 100% do fármaco na corrente sanguínea. Então, aqui a biodisponibilidade já é de 100% na intravenosa ou endovenosa. Subcutânea, fácil. Geralmente, ele mesmo faz a aplicação, né? Por exemplo, insulino dependente, o diabético insulino dependente, quem usa imunomodulador para algumas determinadas situações, geralmente utiliza via subcutânea, e é autoaplicação. Então, a própria pessoa faz aquela
aplicação ali 1, 2 vezes ao dia, por exemplo, insulino dependente, 2, 3 vezes por semana, dependendo da outra patologia e de outra medicação, mas é uma via, olha, né, subcutânea. Então, logo depois da epiderme, né? Então, a intravenosa, geralmente aqui com ângulo de 45 graus, a subcutânea no ângulo aproximadamente de 60, e a intramuscular com 90 graus aqui, propriamente dito. Vocês, como técnicos de enfermagem, irão utilizar muito a via intradérmica para aplicar vacinas. Então, olha a via intradérmica, 15 graus, para poder ficar só na primeira parte da pele, na primeira camada da pele. Então, a via intradérmica. Quem trabalha muito com estética, né? Aplicação da toxina botulínica, também é intradérmico. Fica também aqui, bem nessa primeira região aí, 15 graus aí, aproximadamente. Então, falou via parenteral, é via injetável. Pode ser intramuscular, subcutânea, intradérmica. Dúvidas até aqui? Não, tranquilo. Tranquilo também. Existe uma via que é muito utilizada em emergência, UTI, pela equipe médica, que é a via intraarterial. Então, aplica diretamente nas artérias, né? Então, ela é muito utilizada aqui em emergências, tratamento de tumores, né? Intraperitoneal, o peritônio, que é a camada que reveste aqui o nosso abdômen, ele é extremamente vascularizado. Tem aqui as veias mesentéricas. Então, ela pode ser utilizada aqui também como uma via de administração, né? Muito usado aí para a via como diálise, né? Mas pode ser utilizado também para aplicação de alguma determinada situação de medicamento. E a via intratecal, olha, entre as vértebras, intratecal, muito administrado aí por neurologistas, casos aí que tenha infecções graves na medula ou no sistema nervoso, ou para coleta de líquor, para poder fazer aí a investigação de meningites ou de doenças relacionadas aí ao sistema nervoso central. Pode falar, Ellen. Essa aí também é aquela que toma aquela anestesia, aquela hack, né? Isso, exatamente. Entre as vértebras aí, a hack é um dos exemplos também, feito aí por anestesista nesse caso. Então, é uma via muito comum de neurologistas e de anestesistas. Bem lembrado, Ellen, não estava lembrando, não. Via cutânea é a via pela pele. Então, pode ser aí, por exemplo, alguns adesivos, né? Por exemplo, aqui, ó, adesivos de nicotina para ajudar quem quer parar de fumar, por exemplo, né? Vários outros aí, processo, por exemplo, filtro solar, né? Que a gente passa aí com nosso amigo de todo dia, né? É via cutânea, a gente passa aí na pele todos os dias, então é diretamente pela pele. E temos também a via respiratória ou pulmonar, que é as famosas inalações, né? Crianças aí com bronquites, pessoal asmático que usa as bombinhas, né? É a via pulmonar ou via respiratória. O pulmão, ele tem uma grande área superficial e grande vascularização com seus capilares. Então, ele tem rápida absorção também e também não tem efeito de primeira passagem, né? Então, eu posso utilizar a via pulmonar tanto por um preceito local, por exemplo, para usar um broncodilatador, no caso, né, de uma bronquite, ou posso utilizar também com preceito para a via sistêmica, já que tem também rápida absorção em algumas condições.
Tenho aí alguns vídeos de dever para vocês assistirem, que fala sobre isso tudo que a gente falou nessa primeira parte. Até aqui, dúvidas? Não. Bacana. Certinho, tá tudo tranquilo até aqui. Beleza, pessoal. Show de bola. Então, vamos ver agora a diferença dos medicamentos que podem chegar para vocês, ou que vocês podem, né, auxiliar aí quem está perto de vocês. Primeiro passo. Existe aquela empresa, aquela indústria que investiu em pesquisa. Gastou aí, 10 anos, 20 anos para isolar uma substância química, para provar como ela interage com o nosso sistema biológico, para ter um efeito terapêutico e que não tem toxicidade. Ou que exista monitoramento dos efeitos colaterais e adversos. Esse primeiro medicamento que chegou dessa pesquisa, a gente fala que é o medicamento de referência. Ok? Então, é um medicamento onde que ele gastou investimento com pesquisa. Então, ele tem direito a explorar o mercado sozinho. Então, ele tem direito ao que a gente chama patentes. Ou seja, de 10 a 20 anos, só eu vou poder comercializar esse medicamento, com esse princípio ativo, nessa forma, nessa posologia. Ok? É a forma que ele tem de ser reconhecido pela pesquisa que ele fez. Então, isso eu chamo patente. Ok? Então, o medicamento inovador, que foi gasto tempo, pesquisa e investimento financeiro nessa pesquisa, tem direito a explorar sozinho o mercado. Isso eu falo que é um medicamento referência. É o que aconteceu com o Ozempic. O Ozempic foi feito, né, para poder tratar o diabetes, mas descobriu um efeito colateral dele, que é emagrecimento, um segundo efeito, que não era tóxico, mas benéfico, né? Mas ele teve direito a 10 anos de explorar o mercado sozinho. Agora que a patente está vencendo, a Novo Nordisk está buscando estender a patente mais 10 anos. Ok? Mas já existem possíveis similares, né? Assim que a patente vencer. O que é o similar? Beleza? O medicamento similar. Até 2015, ele tinha o mesmo princípio ativo, mas não precisava provar farmacocinética, né? Biodisponibilidade igual referência. Depois de 2015, foi obrigado a provar a biodisponibilidade e a bioequivalência. Então, ele tem segurança. Esse similar que está na lista da Anvisa, bioequivalência e que já tem biodisponibilidade aprovado, ele é seguro, igual referência. E é o mesmo princípio para o medicamento genérico, que em 99 veio o medicamento genérico para o Brasil, e o genérico já era obrigatório provar a bioequivalência e a biodisponibilidade. Então, provando por esses dois testes, bioequivalência e biodisponibilidade, você pode provar que ele tem a mesma segurança terapêutica, vou até mudar, a mesma eficácia terapêutica e segurança toxicológica que o referência. Então, aí pode ser intercambiável. Você pode trocar o genérico, que é mais barato, em relação ao referência, e você pode trocar o similar, que tem a bioequivalência, que tem a biodisponibilidade, que está na lista da Anvisa, com o referência, que também costuma ser um pouco mais barato do que o referência. Então, pessoal, a gente, como agente de saúde, pode falar com os nossos parentes, com os nossos pacientes, com quem a gente está acompanhando, que realmente o similar intercambiável da lista da Anvisa
e o genérico passaram pelo teste de equivalência e de bioequivalência e que têm eficácia terapêutica e segurança toxicológica igual de referência. O que acontece muitas das vezes é que os dedos das mãos são diferentes. O que é isso que eu estou querendo dizer? As pessoas são diferentes. Beleza? E muitas têm aquele efeito psicológico de achar que não está tendo o mesmo efeito. Beleza? E pode ser que para uma ou outra realmente não vai ter. Vai ter que ter ali um ajuste, ou de dose, ou de troca de medicamento. Beleza? Mas isso pode acontecer com referência, com genérico e com similar. Com qualquer um deles. Mas em termos de intercambiabilidade, pode trocar, sim, o referência pelo genérico e pode trocar o referência pelo similar. Porque ambos passaram pela equivalência e bioequivalência e têm comprovado a sua qualidade. Faz sentido ou não? Faz, professor. A dipirona seria um medicamento referência? Beleza. A Novalgina é um medicamento referência, porque ela foi a primeira dipirona que investiu na pesquisa. Beleza? Se você pegar agora a dipirona, beleza? Ela é medicamento genérico, que ela vem com o nome só do princípio ativo. É medicamento genérico. E se você pegar, por exemplo, Dipmed, beleza? É medicamento similar. Ele tem uma marca própria, beleza? Mas tem o princípio ativo do referência. Aí é o similar. Entendido, obrigada. Beleza. O medicamento genérico, ele vem só com o nome do princípio do IFA, do insumo farmacêutico ativo. O medicamento similar, ele precisa vir com uma marca referencial, semelhante ao referência, que também tem uma marca. Beleza até aqui? Beleza. Beleza. Show de bola. E aqui a gente ainda tem, pessoal, medicamento magistral, o medicamento manipulado. Ele tem como objetivo principal uma personificação. Às vezes, olha só, tem um industrial de 750 miligramas, mas a pessoa precisa de 500. Então, vamos fazer magistral, vamos fazer manipulado. Ok? Aí, ó, princípio do magistral é atender uma necessidade personificada, só para você, individualizada. Esse é o princípio do medicamento magistral. Um detalhe do magistral, ele não passa por testes de equivalência e bioequivalência, como passou o similar e o genérico. Esse é o preceito, né, que não tem em relação aos demais. Em relação aos outros quesitos, tem a mesma qualidade. Ok? Existem os fitoterápicos. Exemplo. Está aí gripado a Ellen. Vou usar a Ellen aqui como exemplo. Ela vai lá na horta, pega umas folhinhas de alfavaca, coloca para ferver junto com a água, está fazendo uma infusão. Mas ela não sabe a quantidade de ativo que foi liberado ali. Ela não tem esse controle. O fitoterápico, ele parte do princípio que eu extraí de vegetal o meu ativo, mas eu tenho ali a padronização naquele pó, naquele extrato, naquela água, né, que agora eu tenho ali. Então, o fitoterápico é uma extração da substância que tem o efeito de um vegetal, mas eu tenho a padronização para vender como medicamento. Fez sentido? Sim, eu tenho uma pergunta. E existe, só um momento, Ellen, e existe uma questão. Não é porque é natural que não faz mal. Porque nós estamos falando de uma substância química que interage com o nosso corpo.
Então, se eu ultrapassar o meu índice terapêutico, lembra lá da nossa primeira aula, que eu mostrei a curva terapêutica. Se eu ultrapassar o meu limite superior, eu caio dentro do efeito tóxico. Então, mesmo sendo natural, é uma substância química que interage com o meu corpo e eu tenho que ter a segurança. Por isso que trabalhar com fitoterápico é mais seguro até do que fazer o chá, porque você sabe o teor padronizado que tem ali. Desculpa, Ellen, eu te interrompi, pode falar. Não, você já respondeu a minha pergunta. É que assim, as pessoas têm mania de falar assim, não, é chá, é natural, pode tomar à vontade, que não tem problema não. Né? Então quer dizer que não é Tem assim. problema sim. Exatamente, tem que ter o controle sim, porque se ultrapassar o limite, tem toxicidade. Beleza. Outro medicamento que temos aí disponível no nosso mercado, o homeopático, né? Então, o medicamento homeopático, ele parte do princípio vibracional. Então, ali tem as diluições de uma substância química, onde que a energia ou a vibração dessa substância química parte da similaridade. Essa substância sozinha causa febre, ok? Na concentração usual tóxica dela. Mas se eu fizer a diluição homeopática, ela combate a febre. Ele parte do princípio da energia dessa substância. E pelo princípio homeopático, igual. Se ela causa febre, na dose homeopática, ela combate a febre. Né? É o princípio da vibração energética que trabalha a homeopatia. Então, é muito comercializado em gotas, como forma farmacêutica, os glóbulozinhos de açúcar que absorveram ali a solução são aí comercializados aí como o princípio homeopático que a gente tem. Até aqui, dúvidas? Não. Show de bola? Nossa aula de hoje não está legal? Tá. Sim, muito boa. Super esclarecedora? Então a São gente coisas chega... que a gente não pensou ainda, né? Até que o senhor comente. Isso daí não, mas vocês pensaram, olha as perguntas que vocês vieram trazendo do dia a dia, né? Tem a ver, sim, com vocês. Marina. Pessoal, temos aqui, ó, o sistema de liberação de fármacos agora. Então, olha só, eu vou pegar aqui a ficha número 1. Acompanha aqui agora, ó. Tomei o medicamento. Ele começa a ser absorvido até ter o pico de absorção. E depois ele começa a ser eliminado do meu corpo, biotransformado e eliminado. Então, esse perfil número 1, eu falo que é a liberação convencional, principalmente aqui de uma forma sólida, comprimido ou cápsula. Começa a ser absorvido, alcança o meu pico plasmático e depois já é biotransformado e eliminado. Então, ele tem um tempo até rápido de absorção, mas também de eliminação. E aí, o que acontece? Já viram aqueles medicamentos 12 em 12 horas? O que vai acontecer aqui? Ó? Olha o pico 2. O próprio medicamento, na sua formulação, tem componentes que, olha, foi absorvido, chegou no meu pico máximo, aqui no 2. Começou a ser eliminado. Ele mesmo libera outra dose. Ou eu tomo outra dose, se ele não fosse ele mesmo liberando. Aqui ele também libera outra dose. Aqui ele também libera outra dose. Então eu falo que é a liberação repetida. De tempos em tempos, a minha própria forma farmacêutica tem ali um polímero, uma composição
que vai liberando, ó. Chegou aqui, ó, 4 horas, liberou mais um pouco. Mais 4 horas, liberou mais um pouco. Eu falo que é a liberação repetida, até ter a última que libera ele todo, porque acabou ali a fase de liberação. Olha o número 3 agora. Tomei o medicamento aqui, ó, no tempo zero, onde que encontra o X com o Y. Andei, olha, 10, 20, 30, na realidade, 1, 2, 4, 6 horas, depois que ele começou a ser liberado, olha, e absorvido. Então, ele teve um tempo de espera, retardou a liberação. São os famosos retardes. Por exemplo, nifedipina retarde. Você toma ela, depois de um tempo que ela começa a liberar. Então, eu falo que é a minha liberação retarde, retardada. É o perfil de liberação 3 que a gente viu aqui. Olha o 4 agora. Tomei o meu medicamento, mas olha o tempo que ele ficou, ó, prolongado no meu índice terapêutico. É aquele que eu tomo, por exemplo, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Olha a diferença para o perfil 5. Tomei ele, olha o tanto que ele sustentou no meu índice terapêutico. Mais do que o 4. Então, eu falo que é a minha liberação sustentada. É aquele que eu vou tomar de 24 em 24 horas, por exemplo. Dúvidas até aqui? Conseguiram ver isso pelo gráfico? Consegui, não tem dúvida, não. E aí, o que é legal, pessoal? Por que existem essas liberações controladas? Justamente para poder favorecer a obediência do paciente. Porque quanto menor o número de dosagens no dia, mais fácil ele seguir a obediência. Quanto maior o número de dosagens, principalmente se estiver da madrugada, mais difícil dele seguir a posologia. E aí você tem o maior risco de ter insucesso no seu tratamento, porque ele não seguiu a posologia. Verdade ou mentira? Verdade. Legal. Então, tem mais uma tarefa aqui para vocês, ó, assistir ao vídeo aí. E a gente chega, então, nas tarjas de medicamento. Então, as tarjas podem ser vermelha, 2 condições para ser vermelho, ok? Pode ser preta e pode ser amarela ou não ter tarja. Os medicamentos que não têm tarja, eu chamo eles de MIP, medicamentos isentos de prescrição. Não é que eles não tenham toxicidade, não é que não exista risco, mas é um risco muito, muito menor em termos de toxicidade. Por isso, ele não precisa de prescrição, por isso, ele não precisa de receita médica para comprar. Então, o medicamento não tarjado, aquele que não tem tarja, ó, semelhante a esse daqui, ó, não tem tarja. Essa tarja que está aqui é só do laboratório, mas não é amarela, não é vermelha, não é preta. Ele é um MIP. Você pode comprar ele sem receita médica, sem prescrição, mas não significa que não tenha indicação, tanto do farmacêutico quanto do médico, para aquela determinada situação. Ok? Então, o não tarjado ou MIP não necessitam de retenção de... Opa! Não necessitam né? Sua venda é livre, não precisa de receita e tem pouco efeito adverso colateral, né? E não tem dependência. Por isso ele é vendido dessa forma. O vermelho, o primeiro deles,
tarja vermelha sem retenção de receita, mas vem escrito, ó, na tarja vermelha, venda sob prescrição médica. Exemplo, anti-inflamatório diclofenaco sódico, diclofenaco potássico. Beleza? Vem lá, tarja vermelha, venda com receita médica, com prescrição médica. Mas não precisa ficar retido, ok? Então, esses medicamentos têm alguns efeitos adversos que precisam ser monitorados, por isso ele precisa ser vendido só com a apresentação da receita, mas ela não precisa ficar retida e não causa dependência. É mais porque tem algum efeito adverso grave que precisa ser controlado. Por exemplo, corticoides, que não podem ser utilizados também nessa condição. A outra tarja vermelha são psicotrópicos, ou seja, precisa de retenção da receita agora. Vem lá a tarja vermelha, venda sob prescrição e que precisa ficar a receita retida. Ok? Por que precisa ficar com a receita retida nesse caso? Pode causar dependência e pode ter efeitos tóxicos graves. Então, ele precisa de uma receita branca em 2 vias, uma fica retida e a outra vai para o paciente. Ok? Outro detalhe, antibióticos. Antibióticos, a receita tem um prazo de validade de 10 dias e também tem retenção de receita. Uma via fica com o paciente, a original, e a cópia fica com a farmácia. Para os psicotrópicos é o contrário. A original que fica com a farmácia e a cópia é que fica com o paciente. Professor, só uma dúvida. Eu apresentando a receita na farmácia, mesmo que sejam farmácias distintas, num prazo curto, às vezes a pessoa tem uma dependência maior da medicação ou quer fazer alguma coisa, né, além do que é permitido, existe um controle, sei lá, do Ministério da Saúde que consegue Existe ver que sim. esse paciente está excedendo? Existe sim. Por quê? Teoricamente, você tem 2 vias. Então, uma já ficou com a farmácia que te atendeu primeiro. E ela já possivelmente deu entrada no sistema SNGPC, que é o sistema que controla o uso dos medicamentos controlados. Ok? Você ficou com a cópia. Com a cópia, você não pode comprar em outra farmácia. Suponhamos que ela vá em outros médicos e não fale que tem a receita. Entendi. Aí, primeiro passo, ela está correndo o risco de tomar 2 doses, ultrapassar o índice terapêutico e ter alta toxicidade. E são medicamentos que já são com certa toxicidade alta. Então, ela está em risco. Certo, Marina? Certo, obrigada. Não, beleza. Os famosos tarja preta. Beleza? A receita dele é a receita de cor azul, para poder ficar retida, libera uma via cópia para o paciente, seguem aí o que a gente chama portaria 344, e são tarja preta por quê? São aqueles que causam mais dependência e mais efeitos adversos, né? No seu abuso, ó. O abuso desse medicamento pode causar dependência. É o que a Marina colocou. Se eu for lá e comprar numa farmácia com uma receita e com de outro médico na outra, eu estou dependente. Isso pode ser ainda extremamente tóxico, dobrando a dosagem. Ok? Além de ser extremamente perigoso, tóxico, dobrando aí essa dosagem. Ok? Então, tarja preta também fica receita retida, libera cópia, né, para o paciente, e são medicamentos, por que tem tarja preta? Que também são psicotrópicos, igual de tarja vermelha,
que fica com receita retida, ok? E quem são os tarja amarela? Os genéricos. O tarja amarela é para poder indicar que é medicamento genérico. Vem com o nome do princípio ativo e a dosagem, escrito medicamento genérico em azul. E o medicamento genérico, beleza? Ele pode ser tarja preta, ele pode ser tarja vermelha sem retenção, ele pode ser tarja vermelha com retenção. Então, o amarelo é para indicação que é medicamento genérico. Tem o mesmo princípio ativo que passou pelo teste de equivalência e bioequivalência, ok? Mas ele também segue os mesmos princípios das outras tarjas. Até aqui, dúvidas? Não, tudo certo. Certinho. Show de bola, pessoal. Então, a gente tem aqui agora para a administração do medicamento ao Professor paciente. Wilson, desculpa, só te lembrando do nosso horário. É agora 22h30 que acaba? Sim, Ou esse é o meu 22h40? horário, professor, desculpa. Não, então beleza, não tem problema não. Pessoal, tem aí o restante do material, então, ó, tipos de infusão, início do mecanismo dos anti-inflamatórios, e aí vocês leem esse material, e qualquer dúvida, tirem dúvidas com a Lívia, envia para ela, e qualquer coisa ela envia para mim, e a gente tira as dúvidas de vocês. Combinado? Combinado. Obrigada. Eu que agradeço, e parabéns pela participação de vocês. Isso que foi o show de bola. Isso que fez a diferença para a aula ser fantástica. Beleza? Tchau, professor Wilson, boa noite. Boa noite, pessoal. Grande abraço. Até mais. Bom final de semana a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite.